Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar de LGPD mais um pouquinho? Eu sou a Karine Antunes e tô aqui para tirar essas dúvidas de vocês. E comigo vai estar o Vanderlei Mendes, que deve já estar entrando. Vamos dar só verificar aqui. Só mais um minutinho, pessoal. Oi, Boa Vanderlei. noite, pessoal. Boa noite, doutora Karine. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, Rosana. Nós estamos aqui hoje, né, para manter a frequência, como nós falamos, às quartas-feiras, trazer algumas, tirar dúvidas, né, das pessoas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E hoje nós vamos falar dos princípios, né, da LGPD. E assim, para situar, oi, Fernanda, tudo bem? Oi, Gilmara. E assim, para situar as pessoas, vou dar um conceito de princípios, um conceito básico, simples, né, para as pessoas entenderem entender o que é princípio. Então, o princípio, na verdade, é um conjunto de norma ou padrão de conduta a serem seguidas por pessoas ou instituição. E assim, se as empresas não seguirem esse padrão de conduta, né, que estabelece a LGPD, elas não estarão em conformidade com a lei e podem até sofrer sanções, correto, Vanderlei? É isso mesmo. Boa noite, Marilander. Antes da LGPD, valia-se tudo. Agora, com a LGPD, a base da LGPD é os princípios. A lei até determina como 10 princípios. Se você não seguir esses princípios, você não está adequado à lei. Então, toda a lei, todos os artigos e tudo, é para que esses princípios sejam preservados, sejam colocados em ação dentro daquelas instituições ou até mesmo da pessoa física que faça negócio. Que a gente é bom lembrar, né? Não é só empresas, não é só governos, não é só entidades públicas, associações, igrejas. A pessoa física que faz negócio, que usa lá o seu caderninho para anotar e tudo, também tem que se adequar. Esse é que é o ponto principal. Isso mesmo. A pessoa física que coleta dados com fins lucrativos deve também se adequar, não só a empresa, não é só a CNPJ, né? Então, isso é importante, foi bem lembrado pelo Vanderlei. A lei, ela traz no seu artigo 6º, a gente não costuma citar muito artigo, inciso, né? Para que a linguagem fique mais simples para vocês. Mas é importante pelo menos dar referência a onde estão os princípios, porque ela traz aqui, ó, os princípios no artigo 6º, e no título, que nós chamamos de caput, ela fala o seguinte: deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, assim, normalmente nós já costumamos falar que um dos princípios é a boa-fé. Então, eles citam 10 princípios, mas nós costumamos falar que na prática seriam 11, né? Porque nós Exato. temos a boa-fé também como, né, padrão de conduta das pessoas que estão tratando os nossos dados, né? Eu vou citar, não, gente, não dá, né? Vou citar aqui os princípios, vou dar uma lida para vocês, depois nós vamos explicar um a um para vocês entenderem como funciona. Então, os princípios são finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. Eita, a língua travou. Boa noite, Marilana. Então, assim, Vanderlei, o que seria o princípio da finalidade? Para que as pessoas entendam porque as empresas ou as pessoas que trabalham com dados com fins lucrativos têm e devem atender a esse princípio. Por favor. É até interessante, né? Eu vou pegar a finalidade, necessidade, não discriminação e adequação. Quatro para fechar simplesmente com a finalidade. Por quê? A finalidade quer dizer que uma empresa não pode tratar os dados, ou melhor, né, o controlador, porque pode ser empresa, pode ser órgão público, pode ser pessoa física para fim de negócio. Então, assim, o controlador não pode usar um tratamento de dado sem uma finalidade específica do uso daquele dado. O que quer dizer finalidade específica?
Se ele coletar o dado para emissão de nota fiscal, ele só pode usar o dado para nota fiscal. Ele não pode usar o dado para publicidade, nem compartilhar esse dado que não seja para emissão da nota fiscal. Que aí entra finalidade, necessidade. A necessidade tem que ser específica. Aí depois a gente vem para a não discriminação. O que quer dizer? Se eu estou pedindo dado para uma nota fiscal, então eu já não tenho que pedir nada mais do que o necessário. E aí vem a não discriminação no ponto que eu não preciso saber os dados racial, de igrejas, que é religião, nem de saúde, nada. O dado tem que ser específico. E adequação. Adequação nada mais é de que a coleta e o tratamento desse dado é para finalidade específica. Então, quando você pega finalidade, necessidade, não discriminação e adequação, os 4 se fecham em um só. Não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo, Vanderlei. E aí nós temos também o livre acesso, né? O que acontece? O princípio do livre acesso, na verdade, é o quê? É dar o acesso aos dados ao titular. O titular, ele tem que ter acesso aos dados deles, como nós já falamos outras vezes, né? Que ele precisa entrar em contato com o DPO, né, desse controlador, para poder saber os dados que tem lá, como está tratando, com qual finalidade, né? Como que é, com que adequação, adequou como, né? Então, assim, esse livre acesso é interessante por quê? Esse princípio. O controlador, ele tem que dar o livre acesso gratuito. Então, assim, o titular, ele não pode ter custo para poder saber dos dados dele, ter informação dos dados dele. Então, a gente normalmente orienta que tenha um 0800 ou um 08000 ou um canal de e-mail. Porque aí o titular ele não vai ter custo para isso, né, Vanderlei? E tem uma coisa ainda mais interessante, né, doutora Karine, que é o seguinte, o livre acesso, quando o titular for solicitar seu dado, ele tem 2 formas dele solicitar o dado. Ele pode pedir o dado de e-mail eletrônico, através do e-mail, então ele pode dizer assim, o controlador, eu quero saber sobre o meu dado e me informe por e-mail. Mas ele também pode falar assim, o controlador, eu quero saber sobre os meus dados, mas eu quero impresso. Então, tanto faz se ele pedir por e-mail ou impresso, não pode haver custo. E isso o prazo do controlador também está dentro da lei. Ele tem de 2 a 15 dias para poder responder esse titular. Essas que são as partes. A hora que a gente fala desses princípios, o livre acesso faz parte do princípio. Eu não cumprir o livre acesso, eu estou indo contra um dos princípios da LGPD. Correto, doutora? Isso mesmo. E aí ele tem que saber a duração do tratamento, também a integralidade de seus dados, né? Para poder ter certeza, ciência de como está sendo tratado esse dado, né? Isso é importante. Boa noite, Leia. E aí a gente vai para um outro ponto que é interessante, que tudo está como se fosse um pente com um dente colado ao outro, né? Que aí é a questão da transparência. Uma vez que ele trata o dado, que ele está usando na finalidade, na necessidade, tudo certinho, ele tem que ser transparente com relação a isso na hora de dar o acesso ao titular de dados. Como assim transparente? Se ele compartilhou com terceiros, ele tem que informar para o titular qual é o terceiro que ele compartilhou. Ele tem que informar para o titular qual é o tempo que ele vai armazenar esse dado, onde acontece a guarda desse dado e tudo mais. Então, ele não pode omitir nada. Não é mais aquela regrinha de você perguntar assim, oh, mas por que você me pediu o telefone? Ah, porque eu preciso. Ah, porque está na lei. Ah, mas qual lei? Precisa para quê? Agora ele tem que ser claro, ele tem que ser transparente. Ele tem que dizer, ó, eu preciso do seu telefone para eu entrar em contato. Ah, não, eu preciso do seu telefone. Ah, acabei de perceber, a nota fiscal não é necessário um telefone. Então, é nessa parte que, quando você vai cumprir os princípios, eu até, assim, a gente até costuma dizer o seguinte, toda pequena empresa, agente de pequeno porte, principalmente, quando ele terminar uma adequação, de bônus ele ganhou uma gestão de negócio. Ele vai entender o próprio negócio. Porque muitas das vezes, muitos dos agentes de pequeno porte, que são as pequenas empresas, coletam dados, tratam dados, porque viu alguém fazendo igual. Ele nunca parou para pensar por quê. Ele só faz porque fazem. Ele vai emitir uma nota fiscal, ele sabe que aqueles dados, que alguém disse para ele que era. Ele nunca procurou na lei qual é o entendimento da lei para que ele faça aquilo. Então, ele não sabe. Adequar é isso. É saber o que está fazendo. Correto, doutora? É isso mesmo. Ele tem que saber para que finalidade ele está solicitando. E muitas vezes, é o que você falou, tem dado que não é necessário, né? Boa noite, Prolando.
Então, assim, não há necessidade desse dado, não tem por que pedir. Então, toda vez que pedirem um dado para você, que você verificar que não é, você pergunta por quê, né? É interessante quando ele fala isso, porque às vezes a gente entrega o dado e não tá nem ligando, sai de lá, também não questiona, né? Você também. Isso é muito novo, né, Marilei? É igual a questão do direito do consumidor, é muito novo. Então, assim, as pessoas ainda vão se ligar nisso, né? É diferente de, no caso, eu, você, os nossos familiares que estão acostumados, a gente está todo dia, chega no balcão de um comércio e a pessoa faz. Mas seu telefone, seu CPF, né? Então, assim, para nós, já está muito claro que a gente precisa saber para que é, né? E para outras pessoas ainda não, mas elas vão chegar lá, estão aprendendo aqui com a gente, né? E a gente vai criando o press. O supermercado E mesmo, né? também, Doutora Vanderlei, a Carini? qualidade dos dados. Hein, doutora Carini? Às vezes a gente questiona, a gente fala muito do CPF na farmácia. Mas hoje está interessante a questão do supermercado. Você participar de um clube daquele supermercado, onde ele pede para você uma ficha completa. Sim. Entendeu? E nunca falam com você. Às vezes tem um sorteio de um produto e tá lá assim, preencha essa fichinha, você passa no caixa para ver. Preencha essa fichinha, coloca ele numa urna e você participa de um sorteio. E você preenche, coloca na urna e não faz a menor ideia do que vai ser feito com aquele papelzinho depois. Se vai queimar, se vai jogar fora, se aquele dado vai passar por um computador. Você não acompanha isso. Você simplesmente vai tentar o sorteio, tentar a sorte. Mas aqueles dados estão sendo usados para alguma coisa que não foi te informado o motivo. Nada é de graça. Então, mas é que as pessoas, elas não têm noção. E assim, eu vou te confessar que há muito tempo atrás, eu também não tinha essa noção. Eu só sei que eu tinha uma coisa, preguiça de preencher essas fichinhas para participar de sorteio. Eu sempre tive preguiça, porque pedia tanta coisa que eu falava assim, ai, tudo isso para um sorteio, sendo que eu acho que eu nem vou ganhar, porque é tanta gente. Às vezes eu falava isso. Então, quer dizer, eu sem querer já estava ali no caminho certo, né? Exato. Boa noite, Flávia. Boa noite. E aí tem um outro princípio, que é o princípio da segurança, que está diretamente ligado lá ao controlador na questão de como ele faz a guarda do dado, como ele faz o tratamento do dado, quem tem acesso a esse dado. O quesito segurança, ele entra assim, se o dado está sendo tratado no computador, esse computador tem um antivírus, esse computador tem um firewall, que no caso é um termo técnico, né? Firewall é uma porta que barra acessos indevidos. Ele tem um controle de quem usa esse computador? Não. É o smartphone que ele usa para negócio. A criança tem acesso a esse smartphone para saber exatamente o que está fazendo lá? Por quê? Vai cair também sobre uma outra parte do princípio, que é a qualidade do dado. Se o dado estiver incorreto, também é responsabilidade do controlador. Então vem aquela parte interessante assim, se você deixou o telefone na mão de uma criança e ela pagou um bocado dos dados, que é essencial ali para o negócio e tudo, aí você vai ligar amanhã para o titular e falar, fulano, se desculpa, o dado apagou. Não, pela lei hoje, você tem que dar garantia, segurança, qualidade para esse dado. E até na internet, a gente acha muito site que fala assim, atualize seus dados. E lá no termo de uso fala assim, é estritamente responsabilidade do usuário manter a informação correta. E aí entra hoje aquele, como assim? A lei agora determina que cabe ao controlador a exatidão do dado. Se ele não tem certeza daquele dado, vai entrar em contato com o titular para deixar aquele dado certinho. Porque isso pode causar um daqueles danos lá de cima, da não discriminação. Vamos dizer que eu sou uma igreja, eu coletei os dados de um membro, e aí eu coloquei aqueles dados lá de trabalho errôneo, por exemplo, e alguém liga para aquele trabalho e tal, e aquilo vai gerar um constrangimento para aquela pessoa. Então, tem todo esse lado. A cadeia de dados não é apenas onde eu estou. Quando eu forneço o meu dado, é como se fosse o que a gente chama hoje de nuvem. Né? Eu não sei onde está, mas está em algum lugar. Em algum lugar, alguém pode ter um acesso sem uma permissão ou uma autorização. Então, se todo mundo fizer um pouquinho, aumenta-se a segurança. Correto, doutora Carini? Sim, isso mesmo. Então, assim, ele está falando de medidas, né, técnicas e nós temos que falar também de medidas administrativas, né? Porque, no caso, o que acontece? Nós sabemos que muitas vezes em estabelecimentos, como eu já falei em outra situação, que eu cheguei no estabelecimento e tinha um pedido de um cliente com todos os dados expostos onde? No balcão.
Então, assim, isso é uma medida administrativa. Quem estava lidando com aquele dado do cliente, que eu não deveria ter acesso, é um funcionário que, infelizmente, não tinha o quê? Consciência daquilo. Então, assim, essas pessoas, na verdade, o que acontece? Quando ele fala do descarte de um cupom de promoção, né, de sorteio, que pode ser descartado de qualquer forma, pode ser jogado no lixo, nem é queimado, e vai outra pessoa e cata, tem seu endereço lá, tem seu nome, tem seu telefone, tem um dado sensível, né, que às vezes tem a questão racial, né, ou convicção religiosa. Então, assim, essa questão administrativa também é muito séria. Não é só a gente na questão de celular ou computador, né, ou dado guardado em nuvem. É a questão também das anotações de papel. As pessoas Sim. anotam no papel. Daí é normal. Às vezes eu tô aqui, eu tô falando com alguém, eu já anoto o telefone, eu anoto o nome, porque eu quero lembrar com quem eu tô falando. Aí anoto o nome, anoto o telefone e fico falando, olha, Vanderlei, então. Tá, Vanderlei, e vou falando. Só que aqui eu tenho o telefone e tenho o nome, tá? Aí eu posso, se eu jogar fora, alguém entrar em contato com o Vanderlei para fazer algum tipo de proposta, promoção, algum tipo de ameaça, que hoje é o que mais tem, pedir dinheiro, arriscar, né? Sei lá. Então, assim, por mais que fale, precisam de 3 dados para identificar o que seja identificar uma pessoa. Mas hoje, se eu botar o número de telefone dele e o nome dele, a pessoa já vai ligar sabendo que é ele. Então, assim, já está identificando que é aquele número do Vanderlei. Então, já vai ligar e falar assim, oi, Vanderlei, tudo bem? Então, já identificou, gente. Então, assim, essa questão de anotar em papel, deixar exposto em balcão. Então, assim, isso é muito sério. Já falei aqui, vou falar de novo. Starbucks dá um exemplo muito simples, porque chegou com essa novidade no Brasil, chamava o nome da pessoa e a pessoa se achava importante. É legal, a gente se acha importante, chama pelo nome, né? Mas hoje não pode mais, porque está identificando a pessoa, né? Então, assim, são questões também administrativas, né? Então, que precisam, que é a questão da segurança, tanto técnica quanto administrativa. Nós temos também a questão da prevenção, né? Que se tem que adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude desse tratamento desses dados, né, Vanderlei? Correto. A questão da prevenção, ela vem junto da questão da segurança. Por quê? Quando eu for analisar a questão da segurança, se eu vou colocar senha, se eu não vou colocar senha, se eu vou colocar antivírus, se eu não vou colocar, se tem firewall, se não tem, eu vou fazer isso tudo para prevenir com que possa haver alguma coisa que eu não teria controle. Isso quer dizer que, no caso de computadores, tem essa parte eletrônica, de software que vai fazer proteção. No caso de quem não tem, do dado que não está no computador, uma gaveta, ela precisa de tranca. Uma sala, uma porta, precisa de tranca. O dado não pode simplesmente ser uma pilha de papel. É até interessante, quando você vai até um laboratório, no dentista e tudo, é muito comum você chegar na recepção e ver a atendente tá com aquela pastinha, né, como se diz, uma bandejinha, com aquele tanto de folha lá amontoada. Qualquer um que passar por dentro ali ou esticar o braço já consegue puxar aquelas folhas. E a lei muda esse ponto. Porque vamos dizer que, gente, que problema tem ficar ali e tal, tá tudo virado, nem tá exposto. Mas se alguém chegar, pegar e sair correndo, mas o que teve? Foi só uma pessoa, um doido que fez isso. Para a empresa agora, é um incidente de segurança. Aquele dado vazou, ele saiu do controle. E eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, a prevenção é adotar formas de evitar com que esse dado que está sendo tratado não saia daquilo que, voltando no início, lá naquele princípio inicial, da finalidade do uso. A finalidade é para X, eu tenho que evitar que aconteça Y. E eu tenho que fazer todo o meu possível, através do contrato, dizendo lá com alguém que presta o serviço, que ele não pode fazer nada além daquilo que eu determinei, e através do físico, das medidas que eu vou usar de software, que eu vou usar de tranca, que eu vou fazer como se copiar aquele dado, porque se, vamos dizer que é tudo papel, botei tudo no armário, bateu uma enchente, molhou o armário inteiro, perdi todos aqueles dados. Hoje, na lei, há punição para o controlador que não tem uma cópia, porque ele não vai saber mais o que aconteceu ali. E aquilo vai causar um dano para aquele titular. O dado, a parte da prevenção
Quando eu previno, não quer dizer que não vai acontecer. Mas se acontecer, eu sei como eu posso agir. Correto, doutora Isso Karine? mesmo, não há garantia de 100%, né, de que é uma proteção de 100%, até porque você tem que tomar todas as medidas, né, para que isso não ocorra. Porém, gente, pode acontecer, né? E o que a gente sempre fala em todas as lives é que é o homem é que opera as máquinas, né? Então, a conscientização, a cultura da proteção dos dados pessoais, ele é um negócio muito sério que a gente precisa estar todo dia, em dose homeopática, martelando na cabeça dos funcionários, dos controladores, dos operadores, que são os agentes, né, de tratamento dos dados. Aí nós temos também a responsabilização e prestação de contas, né, que no caso seria a demonstração do agente de que ele tomou as medidas necessárias e que elas são eficazes, né? Então, assim, eu tomei todas as medidas. Estou adequando o meu negócio, certo? A minha empresa. Tomei todas as medidas cabíveis. Caramba, mas aconteceu um incidente de segurança. Eu tenho que demonstrar que essa medida era eficaz, mas, né, que infelizmente houve um incidente. Pode acontecer, como nós estávamos falando agora há pouco, né? Como também pode não acontecer. Mas qual que é a frase que todos vocês da tecnologia usam? Que hoje em dia tem alguém, como é que está sendo invadido, alguém vai a qualquer momento, né? Exato. Tem uma grande diferença, né, entre o que já foi invadido com aquele que está sendo invadido e que aquele que, nesse exato momento, nem sabe que está. Então, a situação é, ou você está, ou você não sabe que está, ou você será invadido. Justamente. A questão da prestação de contas, ela é interessante porque ela faz a seguinte questão, né? Se eu já tenho livre acesso e tudo, eu vou dizer que aquele titular específico que tem conhecimento da lei vai lá e faz a sua solicitação e tal. Mas, no caso, como é que é feita uma prestação de contas? Se a gente parar para analisar um pouquinho, aí no caso vai diretamente para o controlador, para o empresário, porque a lei fala o seguinte, tudo que se trata de LGPD tem que ser uma comunicação clara, de forma que, vamos dizer que da criança ao idoso entenda. Então, por que a gente está conversando com vocês sem falar muito de artigo, de caput da lei e tal? Porque precisa ser entendido. Se eu for muito técnico, eu não vou ser entendido. E a responsabilização e prestação de contas cai nessa questão. A lei diz que, inicialmente, é bom que seja no sítio eletrônico, no site. Porque hoje, vamos dizer que toda empresa, por menor que seja, pode ter um site. E é uma das melhores formas hoje de fazer uma comunicação instantânea, rapidamente. Então, um site. Se não tiver um site, pelo menos na recepção que tenha um cartaz. E aí seria para quê? A responsabilização e a prestação de contas pode começar com o que chamamos de política de privacidade. Aviso de privacidade. No aviso de privacidade, eu vou dizer para o titular que quando ele chegar no meu estabelecimento, quando ele entra no meu site, que ele for ler, vai entender que a minha empresa, o meu negócio, trata o dado dele, nome, endereço, telefone para isso, isso e isso, que armazena de tal forma, que compartilha com fulano de tal, que esse fulano de tal faz isso, isso e isso, a mando desse controlador, que qualquer coisa que tiver problema, ele pode chamar o DPO, que chama o fulano de tal, que está no e-mail tal, ou no telefone tal. E aí ele vai colocar isso, e aí sim você tem uma prestação de contas, uma transparência, porque se você, titular, entrou no site, se aquele site tem um aviso de privacidade, que nós, titulares, vou botar eu na conta, porque é cumprido muitas das vezes, você pega o negócio e dá-lhe tela, e aí você não quer ler tudo. Mas o correto é, se você for questionar um controlador sobre o seu dado, mas ele já tornou aquilo claro, é você que vai ficar na vergonha. É isso que vai acontecer. Porque se a política de privacidade dele estiver lá dizendo com quem seu dado é compartilhado e tudo, não cabe você perguntar, não cabe você ler o aviso de privacidade. Se você ler um aviso de privacidade, aí você vai entender como seu dado é tratado. E você pode decidir se você quer fechar negócio com aquele comerciante, com aquela empresa, ou não. Você pode decidir se você quer participar de um sorteio ou não. Desde que ele diga para você o que ele vai fazer depois com aquela informação. E é até interessante, né? Porque como eu te disse lá em cima da finalidade,
Se o dado for coletado para sorteio, se o controlador disser que ele quer coletar o dado para um sorteio, quer dizer que assim que aquele sorteio acabar e o prêmio for entregue, aquele dado tem que ser descartado. Ele não pode usar aquele dado para estatística, para publicidade, a menos que ele diga lá naquele formulário que você vai assinar que você estará ciente que seu dado será usado pela nossa equipe de marketing. Você também estará ciente de que, após o sorteio, o seu dado vai ser usado para análise de mercado, para saber se você comprou meu produto ou não? Entende agora? Se ele não tiver naquela finalidade específica, ele está indo contra a lei. E se ele vai contra a lei, ele está disposto, a hora que cair na responsabilização, prestação de contas, transparência, ele já vai estar infringindo vários princípios. Correto, doutora Karine? Correto. E aí, assim, eu acho interessante você citar a questão da política ou do aviso de privacidade, por quê? Porque, assim, é como você falou, tem que ser claro e transparente. E o que a gente tem visto, às vezes, por aí, é muito copia e cola, né? Muito copia e cola. E é uma proforme, uma linguagem difícil e que os titulares não entendem o que é que faz com o dado dele. Coloca de forma generalista, né? Então, Sim. é interessante que as pessoas, os titulares, observem essa questão da clareza do aviso para realmente entender. Ah, não entendeu? Você não entendeu o aviso de privacidade ou a política de privacidade do site da empresa ou do cartaz que está colado? Entre em contato com o DPO, aí sim, pergunta. Tá, mas vocês vão fazer o que mesmo? Eu não entendi aqui. Gente, não pode ter vergonha, tá? Eu vou falar um exemplo interessante, que o Vanderlei está falando aí da finalidade, que é o seguinte. Toda vez, quem faz exames, né, clínicos, laboratoriais, pelo plano de saúde, ou particular que seja, toda vez que a gente vai num laboratório, só os laboratórios depois, né, da promulgação da LGPD, eles estão com uma prática que é o seguinte. Por quê? Porque antes eles pegavam os nossos dados e utilizavam para e-mail marketing, né? Sim. E aí, o que eles colocam agora ao final? Eles colocam uma frase pequenininha que você não entende bem que a autorização é um consentimento, gente, que não tem validade nenhuma, tá? Porque não é claro, não é específico, não é inequívoco, não está em documento separado, porque o consentimento tem que ser um documento separado do documento que você está assinando, do contrato, ou do termo de uso, ou seja o que for, o consentimento tem que ser separado. E aí, não tenho vergonha de perguntar o que é aquilo. Por quê? E não tenho vergonha de assinar lá, não. Assinar ela não. Você não está autorizando a utilizar seus dados para qualquer que seja a finalidade, a não ser a realização do seu exame. Eu estou falando isso porque, assim, não é a primeira vez. E aí, o que aconteceu? Vou continuar o exemplo. Esses dias nós fomos fazer e eu preenchi rápido, passei, pulei, fiz meu exame e uma clínica entrou em contato comigo e já sabia o resultado do meu exame. De onde será que foi? Do laboratório, gente. E aí, eu, como uma profissional, que eu sei como funciona, simplesmente não me atentei. Mas por quê? O laboratório está errado. O consentimento, ele não é dado desse jeito, né, Vanderlei? Ele tem que ser em documento separado, tem que estar em negrito. Por que seu dado está sendo... Por que você está consentindo o tratamento, a utilização daquele dado? Não pode ser desse jeitinho mascarado, porque na correria a gente passa, é normal. Então agora, eu vou lá e coloco não em tudo. Então, eu não quero entender. Porque aí você vai para aquela questão legal que, se você entrar com ação contra aquele controlador, ele vai ter que provar que você o autorizou a fazer aquele tratamento. E aí, se ele tiver que apresentar aquele formulário que você assinou, e lá no final do formulário você colocar, por exemplo, não autorizo que meu dado seja usado, que não seja para esse exame, ele vai ter que apresentar esse documento. Porque se não apresentar, ele já estará indo contra todas as questões da lei. Então, para ele se defender, ele precisa apresentar. Ah, não, ele não vai apresentar. Ele pode até fazer isso, mas aí sim você está completamente correto para ganhar o seu dano moral. Porque ele vai estar descumprindo tudo. É como se ele dissesse para você, não, vou te pagar porque eu já errei. E aí vem um lado que é interessante, é pelo seguinte, não pode mais ter o termo assim, esse dado poderá ser usado para isso e aquilo. Ele não poderá, o dado é usado para isso ou não é usado. Se ele não tem certeza
que ele vai usar aquele dado, mais um motivo para ele não te pedir aquele dado. Porque ele só tem que pedir o que é, voltando lá no pontinho inicial, a finalidade e a necessidade para ele poder fazer aquilo. Se ele não tem necessidade, eu que trabalho também com marketing e tudo, a gente, com Google, aquela coisa toda, é tipo assim, né? O que você vai perguntar lá na hora de você fazer uma campanha de marketing? Vamos pegar o máximo de dados possível. Mas você vai precisar disso tudo? Vai que eu preciso. Então eu vou pegar tudo. E aí entra uma coisa interessante que, geralmente, a turma do marketing não usa tudo, mas ele coleta tudo. A LGPD chega e fala assim, não, você agora só pode coletar o que você precisar. Inicialmente, as empresas ficam bravas. Só que, enquanto menos dado eu coleto, também menos eu vou ter que me preocupar com a guarda, com a segurança, com a prevenção. Vai depender do que eu junto. E aí também tem um outro lado, né, doutora Karine, só para fechar aqui, que é a questão de ser um agente de pequeno porte, que eu posso tratar muito dado, sou obrigado a ter um DPO, sou obrigado a fornecer informação ao titular de 2 a 15 dias. Ou, se eu coletar pouquíssimo dado, o mínimo necessário, eu tenho 30 dias para poder responder ao titular e eu não preciso de DPO. Eu mesmo posso ser esse atendente do titular. Correto, doutora Berenice? Correto. Uma outra coisa também interessante falar, Vanelli, é o seguinte, na questão do princípio da necessidade. Se você coleta só o necessário, você usa menos que seu banco de dados. Gente, vamos lá. Para quem coleta dado, para quem pegava dado de qualquer jeito, como ele falou, todo tipo de dado, foi guardando, você está ocupando um espaço. O seu banco de dados é enorme. Isso tem um custo. Isso não é simplesmente, eu tenho não sei quantos teras de banco de dados pessoais. Mas você precisa disso tudo mesmo? Não precisa. É necessário? Não é. Para que vai ter esse custo para guardar esse tanto de dados, gente? Entendeu? Fora o risco, né? Sem necessidade de ter um incidente de segurança com aquele dado. Gente, é o mínimo necessário possível. Eu não preciso, em certas situações, saber a religião da pessoa. Outro dia eu achei interessante porque já tem um hospital falando o seguinte, porque antes como que o hospital perguntava à pessoa, qual é a sua religião? Hoje não é mais assim, gente. Convicção religiosa é dado sensível. Saúde já é dado sensível. Então aí o hospital chega e já pergunta qual é a sua religião. Mas por que é essa questão? Por conta da questão da transfusão do sangue, né? Tem região que não permite, né? Ou a pessoa que pratica naquela região não permite a transfusão de sangue. Então, outro dia, eu vi a enfermeira perguntando o seguinte, a sua religião permite transfusão de sangue em caso de necessidade? Então, assim, já tira aquela questão de... Porque se eu falar não, eu não estou falando minha religião, né? Então, assim, já tira mais um dado sensível que ficaria guardado no banco de dados do hospital. Porque a saúde já é um dado sensível. É interessante a gente falar também que no princípio da não discriminação, ele fala o seguinte, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Por quê? Porque muitas pessoas coletavam alguns dados e usavam de forma o quê? Abusiva ou discriminatória. E nós temos exemplos, né, que nós escutamos muito por aí, do seguinte, que a pessoa, por exemplo, tem um dado seu, e usa e coloca lá, em vez de colocar, outro dia acho que foi pizza, né, que a pessoa coloca lá o nome, já não coloca nem, coloca o nome da pizza e bota o sobrenome com Karine Chata. E aí chega no endereço da pessoa, né? Então, assim, você não pode, a lei, o princípio da não discriminação é isso, você não pode mais usar o dado de forma ilícita ou discriminatória. Então, nesse caso, ainda tem a inexatidão do dado, né? O dado ainda está errado. Que é uma outra, né, que é a qualidade dos dados, né? Exato. Que garantir que o dado está exato. O que as pessoas não estão entendendo, Vanelli, é que assim, o titular precisa entender que as empresas, as instituições ou as pessoas físicas que têm fins lucrativos têm muita responsabilidade em relação ao tratamento dos nossos dados. Os dados são nossos, não são mais deles, né? E os controladores ainda não entenderam dessa responsabilidade. Não é só guardar na gaveta, não é só guardar no computador e botar uma senha que o outro não acesse. É muito mais que isso,
né? É uma responsabilidade muito maior, como você está falando, a inexatidão do dado, não pode ter a questão da discriminação, tem que ter a prestação de contas. Então, assim, e assim, se a empresa ela não tiver em conformidade em relação aos princípios, ela pode sofrer sanções. Isso, gente, tá na lei. Não é um negócio que eu, a Karine, estou falando, ou o Vanderlei está falando para vocês, não. Tá na LGPD isso. Para finalizar, aí a gente fala um pouquinho de rede social, né? Eu vou criar uma conta na rede social. Eu não estou disposto a ficar lendo o termo de uso. Então, eu não percebo que no termo de uso está dizendo que eu só posso colocar na minha rede aquilo que eu tenho direito legal sobre ela. Ou seja, eu vou colocar minha foto, mas colocar a foto do meu vizinho vai depender se ele quer estar comigo na foto. Eu, como pessoa física, não tem problema. É o meu relacionamento, é eu com o fulano. Teria um probleminha com o Facebook, com a Meta, né, que é a proprietária, mas ainda assim eu vou dizer que eu não tenho problema. Mas eu, usando um perfil de negócio, sendo a minha empresa, eu só vou colocar a foto de alguém no meu perfil se eu tiver uma autorização daquele alguém. Porque o próprio termo de uso, que nesse caso a Meta é o controlador, ela que vai controlar o dado, eu sou um usuário da rede dela. Quando eu entro como negócio, ela diz: agora você é controlador desse dado. A responsabilidade é sua. Então vamos dizer assim: se a pessoa se sentiu por algum dano daquela imagem e ela for processar a Meta, por exemplo, a Meta vai reverter o processo para você, que é o controlador, que é a empresa, como o negociante por trás. Isso acontece muito na área de casamento. Eu tô lá com um cerimonial que tá achando linda aquelas crianças e tudo mais, e bate foto e coloca e tal, e mamãe vai lá e gostou. Hoje, se mamãe não gostar e pedir, tira a foto, mas ela fizer um print daquela tela, ela vai usar o uso indevido de imagem, que já era possível dela receber por dano. O uso de imagem devida já era passível de processo. E agora ela ainda tem a LGPD. A criança é um dado sensível. Quando você coloca na Meta, você coloca no mundo. E aquela mãe tem uma foto agora para o mundo. Vai dizer que muitas das vezes ela pode apagar e aquilo lá na frente apareça. Tem uma coisa muito interessante, que é as coisas vexatórias. A criança faz uma coisinha e eu acho lindo. E a empresa compartilha aquilo, vira viral. Imagina a hora que aquela criança tiver o seu direito, que a lei ela é retroativa. Aí a criança lá na frente começa a ter dano por causa daquela imagem. E ela consegue fazer print daquelas que estão usando. Vai ter processos, você vai ter problemas. Então, a lei é clara. Qualquer dado, qualquer coisa que possa identificar alguém. É só um apelido. Se aquele apelido é usado para identificar aquela pessoa, é um dado pessoal. Se eu falar Pelé, vocês vão se lembrar de cara quem ele é. Se eu falar Silvio Santo, vocês nem sabem qual é o nome verdadeiro dele, sabe quem é. Se eu falar Luciano Huck, você sabe quem é. Quando ele está na mídia como alguém público, ele é público. Mas se você começa a fazer as coisas e ele não te autorizou como empresa, vamos lembrar sempre, não é você, pessoa, no seu dia a dia. É você como negócio. Você pega um perfil, dá o nome de uma empresa. Eu sou alguém que cuida uma manicure, um pedicure. Eu mexo com pet. E aí você começa a pegar imagens públicas e colocar lá e tudo. Se aquela pessoa vier requerer para você, você terá problema. Tá certo, doutora Canini? É isso mesmo. E é interessante também nós falarmos o seguinte: quando você tem, igual as empresas, eu tenho amigas que são empresárias e que elas contratam, às vezes, modelos, né, para poder divulgar o acessório ou o vestuário delas, né? Então, assim, existe o contrato de cessão de uso de imagem, que é uma coisa, né? E hoje existe o quê? A imagem que é utilizada na rede social, que é o que o Vanderlei está falando. Então, assim, cessão de uso de imagem é uma coisa. Agora, jogou na Meta, jogou na rede social, e você tem fins lucrativos, é uma outra situação. Então, e é uma imagem que realmente viraliza, gente. E o que mais nós vemos hoje, e é muito bonitinho, né? São as crianças falando bobagem, são as crianças, né? Então, assim, é bonitinho, mas cada vez que eu olho aquilo, eu falo, será que a pessoa que está divulgando, a empresa, seja lá, porque assim, vamos lá, por mais que seja pessoal, ele tem outra situação.
Você sabe que tem pessoas que, a depender da quantidade de visualizações, de acesso, começa a lucrar com isso. Então, Exatamente, deixa de ser pessoal. já vira fim lucrativo, né? O influencer não é pessoal. Não, já não é pessoal, já virou, já é fim lucrativo. Não, pessoal só que com fim lucrativo, né? Pessoa física com fim lucrativo. Só que assim, então aí nesse caso, gente, já tem que ter o consentimento dos pais ou responsáveis para divulgar a imagem da criança. Não tem jeito, tá? Isso é lei, né? Então assim, é, é isso, gente. Eu espero que nós já sempre extrapolamos um pouco o nosso tempo, Exato. porque a gente acaba falando um pouco mais do que é necessário, é porque nós gostamos de falar do tema, é prazeroso, né? Então, assim, se vê o brilho no nosso olhar, porque é muito bom, muito gostoso, e deixar vocês sempre atentos, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, as empresas também estarem atentas para estarem adequando suas empresas para evitar qualquer tipo de dano às pessoas, aos titulares, então isso é importante. E então é isso, eu quero agradecer a presença de todos que ficaram aqui conosco, né, todo o período, todo o tempo, e a todos também que ainda vão assistir, né, a nossa live. Exato. Obrigada. Obrigada, Vanderlei, também pela parceria. Nada. Agradeço a vocês. E o seguinte, quando vocês tiverem dúvida e tudo, pode colocar aí nos comentários, pode colocar tanto na minha rede quanto na da Karine, e a gente vai respondendo sempre que possível. Isso Obrigado a mesmo. todos vocês. Obrigada, gente. Até a próxima.